Olá pessoal, muito boa tarde investidores, clientes XP. Bom, falar um pouco sobre as nossas top picks da semana. A gente teve uma semana que se passou aí bastante conturbada, né, para a bolsa. A gente viu a nossa bolsa caindo aí 4,3%, já está até o gráfico aí na tela. A gente consegue ter uma noção aí do desempenho dos diferentes papéis que compõem a nossa carteira, tá? Em geral, a nossa carteira teve uma performance bastante positiva, tá? Quando a gente considera, obviamente, o desempenho do Ibovespa, né? Sempre lembrando que é o nosso benchmark, a gente conseguiu superar aí o Ibovespa, a Topix com uma queda de 1,3 comparativamente a uma queda de 4,3, são 3 pontos percentuais de diferença, é bastante coisa no nosso entendimento. A gente considera, sim, um desempenho bastante satisfatório aí da nossa carteira, apesar da queda, né? E esse desempenho se deve graças aí ao perfil mais conservador, mais resiliente. A gente estava com um view negativo para a semana que se passou, de fato, esse view foi acertado, digamos assim, e a gente teve uma performance muito boa aí da Ultrapar, na contramão do mercado, subindo 1,2%, Tractebel também, que reportou um resultado bom aí no primeiro trimestre de 2012, subiu aí 0,8%, né, na contramão, como eu falei, do Ibovespa. Então a gente teve, em geral, todos os ativos aí tendo uma performance superior ao Ibovespa, o que nos deixa bastante contentes aí de pelo menos termos uma performance relativamente boa, né, comparativamente, como eu falei, ao Ibovespa. E a pimenta da nossa carteira, que era a MMX, né, teve uma queda de 3,7%, que a gente também considera boa, ou seja, foi menor do que a queda do Ibovespa, especialmente ela que tem uma ação com beta bem mais elevado, que tende a exacerbar esses movimentos de queda, né, assim como os movimentos de alta também. Tá? Em relação à semana que se passou, se falou um pouco mais aí de Grécia, a Grécia continua no radar mais uma vez, dada a falta de coalizão, a gente teve eleições na Grécia, novos partidos entraram, digamos assim, na base do parlamento, não conseguiu chegar a um consenso de um governo de coalizão para manter, digamos assim, o status quo na Grécia, e aí ressurge, digamos assim, todo esse receio com relação à Grécia sair da zona do euro e, mais do que isso, que ela não venha honrar com seus compromissos e com a austeridade fiscal previamente acertada, digamos assim, com as autoridades monetárias, tá? Além disso, a Espanha segue no radar, os yields espanhóis continuam elevados e preocupações com os bancos espanhóis continuam pesando sobre os ativos. E isso tudo, pessoal, permanece aí para a semana. Então a gente começa a semana aí com um tom bem nebuloso, né? Semana passada a gente ainda também teve indicadores de China que não vieram bons, então a gente apostou numa MMX para caso os indicadores chineses mostrassem uma atividade econômica forte, pujante na China. Isso de fato não aconteceu e a nossa bolsa seguiu essa tendência de queda. Para essa semana a gente não vê nenhum grande market mover que possa inverter a tendência aí do Ibovespa. A gente segue com uma cabeça aí bem cautelosa para a semana que se inicia. E nesse sentido a gente opta por realizar duas alterações na nossa carteira principal. Tá? A gente mantém a resiliência aí com Vivo, Ultrapar e CETIP, tá? Mas a gente opta por duas alterações. Primeiro, saída de Tractebel e saída de MMXM3 e as entradas de CPFL Energia e Ambev. Tá? E eu acho que com isso a gente tem a carteira mais conservadora que a gente já teve da história da Top Picks, né? Com ativos com beta bastante baixos. O beta, na verdade, é uma medida de volatilidade, ou seja, ter um beta bastante baixo significa dizer que as ações que compõem essa carteira tendem a oscilar menos do que a oscilação do Ibovespa. Tá? E por que isso, né? Porque a gente imagina que a semana que se inicia vai ser uma semana complicada, o dia hoje já está pesado, então a gente continua com view negativo para o mercado, infelizmente. Então por isso a gente opta por uma carteira mais conservadora para tentar proteger aí o patrimônio, enfim, daqueles que seguem essa carteira. Então, nesse sentido, a gente adiciona a CPFL Energia, teve um resultado que foi, eu diria, um neutro, tá? Mas a ação CPFL ficou para trás. Tractebel aí subiu 6,9%, a STT 7,5%, outras do setor subiram já nesse mês, e a CPFL, que é uma das empresas com uma melhor qualidade operacional do setor, ficou para trás, não teve esse movimento de alta. A gente opta aí por realizar uma alteração dentro de um mesmo setor, resiliente. E retiramos aí a pimentinha da carteira, digamos assim, MXM3. Os dados de China não vieram muito bons, a gente não tem nada no radar aí que possa dar um gás, digamos assim, para essas ações mais expostas à economia global como um todo. Então, saída de MMX e volta a Ambev. Ambev, uma queda aí de 4,5% no mês, chama atenção. Normalmente, quando a Ambev faz esse tipo de movimento, é um bom ponto de entrada, a gente sempre vê o ativo voltando forte.
Então vimos uma queda de 4,5%, sem muita justificativa. A gente entende aí que é um bom ponto de entrada nessa ação que também é bem conservadora, bem estável. Então a gente opta aí pela entrada de Ambev. Tá? Então com isso a gente, conforme eu falei, pessoal, a gente montou um portfólio bem conservador aí, acreditando que o mercado pode exacerbar esses movimentos de queda, enfim, o mercado continua num tom negativo. Então a gente opta pelo conservadorismo, pela cautela. Então é isso, pessoal. Desejo a todos ótimos negócios, enfim, esperamos voltar aqui na semana que vem mostrando um bom desempenho das nossas top picks mais uma vez. Então é isso, boa tarde a todos.